A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Vamos ler o versículo de número 22, para ganharmos tempo, né? O certo seríamos fazer a leitura da passagem inteira. Mas, vamos lá. Quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Vamos repetir a primeira parte deste versículo, onde diz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu vou contar até 3 e você vai repetir essa primeira parte do versículo, ok? 1, 2, 3. Isso aí foi um ensaio. Agora é valendo ponto na carteira, ok? Vamos lá. 1, 2, 3. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões. A mensagem, deixa a Bíblia aberta aí no capítulo 6 do livro de Daniel. O tema da nossa reflexão é Domando Leões. Domando Leões. É claro que eu estou me utilizando aqui de um recurso, né? A alegoria, para dizer que esses leões representam os nossos inimigos. Aí você pode me perguntar assim: mas eu tenho inimigo? Eu não sou inimigo de ninguém não, eu sou crente, é bem verdade. Mas existem pessoas que se fizeram inimigos nossos voluntariamente. Você não precisa se declarar inimigo de ninguém. Sempre vai ter alguém que vai se declarar voluntariamente inimigo meu e seu. É um vizinho mal amado que vai perturbar você. É um colega de trabalho que vai lhe perseguir. Vai estar o tempo todo lhe importunando, lhe entregando para o chefe. É um colega na escola, na faculdade. É um professor que persegue você por você ser crente, um cristão, um servo de Deus. É um parente, e muitas vezes pode ser até um irmão que se congregue com você na igreja local. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que ele teve que enfrentar durante a sua jornada vários tipos de inimigos. E um desses inimigos que Paulo vai dizer que ele teve que passar por esse perigo foi os falsos irmãos. Então, se fosse para falar de inimigos, o leque é grande, né? Existe uma diversidade de inimigos. Mas vamos aprender nessa noite, aqui com Daniel, como domar esses leões. Esses leões que estão querendo nos devorar, que estão ao nosso derredor. Porque o maior leão inimigo nosso é o diabo, porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Tragar é engolir sem mastigar. Ou seja, quando você menos esperar, você já tem sido engolido. Qual é o segredo para domar esses leões que tão de perto nos rodeiam? Número 1. Para domarmos leões, temos que sempre agir diante de Deus e diante dos homens com excelência. Olha aí o que diz a Bíblia, versículo 1, 2 e 3 do capítulo 6. E pareceu bem a Dário
constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o seu reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu. O rei selecionou 120 homens para espalhar pelo seu reino para governar. Desses 120 selecionou 3 para supervisionar os demais. E desses 3, Daniel sobressaiu. E a Bíblia vai dizer o seguinte: porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Excelência diante de Deus e diante dos homens. Como você tem agido? Como você tem se comportado? Você é uma pessoa diante dos homens e diante de Deus é outra pessoa? Será que você tem agido com excelência? Você tem dado o melhor para Deus e para os homens? Aí você me pergunta, dá o melhor para os homens? Sim. Não existe esse negócio de dar o melhor para Deus. Quem dá o melhor para Deus também oferece o melhor para todos aqueles que estão ao seu redor. Tem pessoas que no sagrado ele é nota 10. Ele é pontual nas reuniões da igreja. Ele é um crente fervoroso, não perde a reunião de oração. Faz todas as escolas que a igreja oferece. É um crente nota 10. Mas como um cidadão, que nota você poderia dar para você hoje? Será que esse comportamento que você oferece no meio sagrado, você também se comporta no meio secular? Eu quero dizer uma coisa, meu querido, que para Deus não existe secular ou sagrado. Isso é uma distinção didática para nós. Mas para o crente, tudo é sagrado. Porque quando eu pago os meus impostos em dia, quando eu coloco as minhas contas, os meus débitos em dias, quando eu não chego atrasado no meu trabalho, eu também estou adorando a Deus. Quando eu estou trabalhando para o meu patrão e oferecendo o melhor para ele, eu também estou oferecendo para Deus. Daniel agia assim, ele agia com excelência diante de Deus e diante dos homens. É por isso que ele vai sobressair entre os demais. Porque o rei achou em Daniel um espírito excelente. Não havia do que reclamar de Daniel. A nota que o seu patrão dá é a mesma nota que o seu pastor dá aqui na igreja? O contrário também é verdadeiro. Muitas vezes agimos com bastante excelência diante dos homens, e diante de Deus, no meio sagrado, agimos de forma relaxada. Não porque é para Deus. Não. Quanto pior, melhor, porque Deus recebe tudo. Tem pessoas que para os homens, ele oferece o ordinário e o extraordinário.
O patrão chega, pede para calibrar o pneu. Ele não só calibra o pneu, como passa ali um pano no carro. O trabalho é às 19h30. 6h40, 6h50, ele já está chegando por ali. Mas quando é para Deus, muitas vezes isso não é verdadeiro. É por isso que Daniel, ele agia com excelência diante de Deus e diante dos homens. É por isso que isso vai refletir em todo o processo até terminar dentro da cova dos leões. Em segundo lugar, qual é o segundo segredo para domarmos os leões ferozes que estão querendo nos devorar? Uma vida de fidelidade. Diga comigo, uma vida de fidelidade. Versículo 4 diz assim, ó: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Porque ele era fiel e não se achava nenhum vício nem culpa. Meu amigo, vasculharam a vida de Daniel. Botaram a vida de Daniel de cabeça para baixo. Se fosse no dia de hoje, parece que eu estou vendo. Foram vasculhar as redes sociais de Daniel. Deixa eu ver o que Daniel está postando aqui. Aqui ele se diz ser tão crente, deixa eu ver aqui. Daniel deu uma curtida aqui. Que mulher é essa aqui? Às vezes é a avó do cara. Rapaz, deu uma curtida aqui. Essa outra mulher também, às vezes é a tia do cara. Essa aqui, olha, o pessoal da família, olha só. Vasculharam a vida de Daniel. Passaram a testar Daniel. A vigiar Daniel 24 horas. Sabe aquele troco errado que o camarada passa para você? Dando uma de esquecido. E você pensa que é Deus lhe abençoando, bota no bolso e vai embora? Ô, bênção. Está lhe testando. Estão procurando a ocasião para poder acusar você. Você é observado, crente, na entrada e na saída. Alguém vai contar uma piada imoral perto de você para saber como você vai reagir. Alguém ali vai começar uma fofoca perto de você para perceber se você vai colar junto e vai começar, é mesmo, eu estou sabendo, é verdade. E você nem sabe que isso é um teste, seu bobo. Aí, começaram a vasculhar a vida de Daniel, mas a decepção foi grande. Porque está dizendo aqui, ó, que não acharam ocasião contra Daniel a respeito do reino, né? E não podia achar ocasião, culpa alguma, porque ele era fiel. E nele não se achava vício algum. Cuidado, você está sendo estudado. Não se preocupe não. Você está sendo analisado lá no seu trabalho, na faculdade, na escola, na sua vizinhança, aqui na igreja. Você está sendo observado. Sabe aquela história? Sorria, estão te filmando. Estão lhe observando quando você levar uma topada, o que você vai dizer. Estão lhe provocando. Mas Daniel era fiel. Não se achou nele nada para se acusá-lo. Se isso acontecer na minha vida e na sua, o que é que vão achar, hein, pessoal? Se hoje alguém resolver vasculhar a nossa vida, o que é que vão achar? Se alguém for dar uma vasculhada lá nas redes sociais, é porque às vezes o crente tem um perfil para a igreja e outro para o mundo.
Se forem vasculhar a sua vida lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua universidade, o que é que vão achar? Eu não quero saber não, tá? É só uma pergunta de retórica, não me diga não. Pelo amor de Deus. Se a gente for lá no histórico do seu PC, do seu computador, o que é que a gente vai encontrar, hein? Ah, já sei, você deleta, exclui. Não dá para saber. Mas Deus está vendo. Diga comigo, excelência, fidelidade. Qual é o terceiro segredo aqui para fecharmos a boca dos leões, domarmos os leões? Ousadia. Diga comigo, ousadia. Os medrosos e os covardes, quê? Os medrosos e os covardes, quê? Ora, os cambalacheiros aqui, os traíra, não achando nada para acusar Daniel, então vamos preparar uma armadilha. Irmão, crente fiel a Deus, a única forma de pegá-lo é numa armadilha. É numa armadilha. É falando que ele, o que ele não é dizendo que ele falou sem ele ter falado. É dizendo que viu ele fazendo sem ter visto. É a única forma. Ah, eu vi, aquele crente safado sem vergonha. Ah, aquela irmã até eu vi. Não viu nada. Porque a única forma de encontrar é inventando. Então, eles foram conversar com o rei. Né? Rei Dário. Aquela ruma de bajuladores, né? Eles com medo de perder o posto para Daniel. Daniel se destacando. Aí foram bajular o rei. Olha, rei, chegamos a uma conclusão. Que o senhor merece ser mais honrado e respeitado nesse reino. E é? O que é que vocês sugerem? Nós sugerimos que no período de 30 dias, aqui nesse reino, ninguém ore, ninguém faça nenhum tipo de pedido a nenhum Deus, a nenhuma pessoa, a não ser a ti. Aí, meu irmão, o rei caiu. Porque tem pessoas que gostam de ser bajulados. Caia fora. Corra. Perna para que te quero de bajuladores. Porque os bajuladores, no meio ali, embutido na bajulação, vai a armadilha. Porque eles sabiam que o rei tinha um apreço muito grande por Daniel. Eles perceberam que Daniel orava. Eles vasculharam a vida de Daniel, seguiram. Olha, Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles viam Daniel subindo. Se fosse hoje, né? Rapaz, aí ele vai de manhã para a igreja. Ele vai de meio-dia e ele vai para 5 horas da tarde. Tem gente que sabe, mano, até o horário que você vem para a igreja orar. Tem pessoas que se preocupam. A profissão dele é olhar a vida de crente. E eles sabiam que Daniel orava. E o rei caiu na conversa deles. Tá certo, eu concordo. Traga aí o sinete. E lá selou aquele decreto. E o rei tinha que submeter aquela lei. A lei estava acima do rei. Encontraram uma brecha ali, dentro dos sistemas de leis ali do império, para armar uma arapuca para Daniel. O que aconteceu? Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e orava no quarto, janelas abertas da banda de Jerusalém. Assinaram o decreto, o rei assinou o decreto, fizeram várias cópias e saíram entregando em todo o reino.
colando ali nas portas, né, nas entradas das repartições públicas. Daniel, quando viu aquele decreto, eu acredito que muitos judeus naquele período chegaram assim: que conversa é essa? Eu vou continuar orando, primeiro porque ninguém precisa saber que eu estou orando. Eu fico aqui, estou orando, ninguém sabe, eu oro só com a mente. Eu vou continuar orando, e eu não vou morrer. Eu vou morrer por besteira? Deus me escuta em pensamento. Acredito que muitos judeus fizeram isso. Para que radicalismo? Para quê? Olha que fanatismo. Não, Deus escuta eu aqui do meu jeitinho, só com a minha mente. É para não orar? Ninguém precisa saber que eu estou orando. Eu não vou numa sinagoga. Eu não vou me reunir com outros judeus. Não, eu vou ficar. Ninguém sabe que eu estou orando. Assim como muita gente sabe que você não é crente, meu irmão. Como disse a pastora na semana passada, um agente secreto. Porque a estratégia do diabo, eu já ouvi essa frase muitas vezes, né? Aquele professor metido inteligente. Aí ele disse: não é proibido ninguém ser religioso. Desde que você pratique a sua religião no seu quarto, na sua casa, com sua família. Religião não é uma coisa para trazer para a sala de aula, para discutir. Não. Porque, na verdade, o diabo tem medo do povo de Deus organizado, meu querido. Ele tem medo do povo de Deus organizado. Olha a quantidade de evangélicos que existe nesse país. Imagina uma militância evangélica. Meu amigo, é do diabo sair correndo desesperado. E tem muitos crentes entrando nessa conversa. Eu vejo as postagens. Crente, não é crente dessa igreja não, tá? É crente lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro. Eu não sei nem de onde é, nos grupos. Aí diz assim: a igreja sou eu. Meu querido, a igreja sou eu? Que conversa é essa? A igreja é o quê? Somos? Eu sozinho não sou igreja. Que conversa é essa? Mas Daniel, quando soube, não, eu vou fazer o que eu continuava a fazer todos os dias. O que, Daniel? Eu vou para a minha casa, vou subir para o meu quarto, abrir as janelas para a banda de Jerusalém, e eu vou me pôr de joelhos, e eu vou orar. Mas Daniel, isso é muito perigoso, Daniel, não precisa disso, Daniel. Se ora em pé, se ora deitado, ninguém precisa saber que você está orando, Daniel. Deixa de ser carola, rapaz, crente fanático. Deixa de ser fundamentalista, Daniel. Ousadia. Daniel, o decreto é que vai para a cova dos leões. Eu prefiro morrer do que deixar de orar. Eu prefiro morrer do que praticar o meu devocional diário, que faço todos os dias, 3 vezes no dia. Mas só é 30 dias, minha gente, só é 30 dias. Nos dias se passa, Daniel, mas 30 dias sem orar é o suficiente para um crente morrer espiritualmente. Meu irmão, quantos dias faz que você não ora? Seja sincero para você, não para mim. Tempo de pandemia. A maior oportunidade do crente se dedicar a ler a Bíblia e a orar mais. Porque eu conheço crentes que fizeram isso durante essa pandemia. Leram a Bíblia mais de uma vez. Em menos de um ano.
se dedicaram à leitura de literatura evangélica. Passaram a orar mais. Mas tem outros. 24 horas na Netflix. Ai, meu pecado, é pecado. Não estou falando nada disso. Eu não falei que é pecado. Estou falando aqui no conjunto, uma ordem de prioridades. As restrições estão aí, desde março do ano passado, a gente com bastante dificuldade para se reunir, para um tempo, volta, uma quantidade assim, tudo. Mas isso não é desculpa para deixar de orar. Porque deixar de orar é suicídio espiritual. Daniel, a cova está cheia lá de leões famintos, prontos para te devorar. Eu prefiro ser devorado por leões do que ser devorados por demônios. Eu prefiro ser devorado por leões do que morrer espiritualmente. Esse decreto hoje, nos dias de hoje aqui, hein? Nós já sentimos uma dificuldade de desenvolver uma disciplina de oração. Praticamos assim um cristianismo mais como se fosse um cristianismo de clube social. Às vezes o camarada é crente porque ele acha interessante ser crente. Não é nem porque ele venha se identificar com os princípios do cristianismo, com o sermão do monte, com os ensinos de Jesus. Não, ele quer pertencer a alguma coisa. Ali naquela igreja local tem algumas pessoas que são legais e eu quero conviver com eles. Só isso. Vida cristã sem oração é uma ilusão. Irmão Job, o senhor está sendo muito pesado. Me perdoe, querido. Eu não queria que você saísse daqui triste, com vontade de se desviar. Ah, porque a palavra foi muito pesada. Não, eu quero que você saia daqui e vá orar. É só isso. Não é para você ficar triste, para você ficar com raiva, se sentir tipo como se fosse confrontado. Mas não deixa de ser um confronto, né? Mas não tenha isso como fosse algo pessoal. É algo que eu me identifico também. Vejo cada dia mais a necessidade. Mas eu fico assim pensando, um decreto desse no dia de hoje, onde fosse proibido os crentes até orar dentro de casa. Me diga aí. Tem gente que fica preocupada. Olha, querido, deixa eu dizer uma coisa. Desde março do ano passado que vem esse negócio de igreja fechada, igreja aberta, igreja fechada. Aí eu fiquei pensando assim, rapaz, minha fé não diminuiu, não me senti menos crente, não deixei de orar, não deixei de ler a Bíblia, continuei o meu devocional em casa, com a família e tal, tudo. Aí eu fiquei pensando assim, rapaz, e qual é a necessidade de templo? Porque minha fé não diminuiu. Eu continuo crente da mesma forma. Por que se congregar? Apesar de morrer de saudade, né? Minha fé não diminuiu, não fiquei menos crente, não fiquei frio, mas fiquei com saudade da comunhão dos irmãos. É outra realidade. Mas o problema é que muitos crentes dependem de uma reunião para sobreviver espiritualmente. A única comida que ele come durante toda a semana é no domingo. E ali aquela comida vai manter ele vivo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até o próximo domingo, para ele sobreviver espiritualmente. Se ele deixar um domingo daquele sem se alimentar, no outro domingo ele já vem com bastante dificuldade, já vem, parece que vem empurrado. Alguém puxando e o outro empurrando. Aí vai um terceiro domingo, um quarto domingo, vai se transformando numa bola de neve, quando você está sem força. Aí dessa vez você tem que ser levado mesmo numa maca. Porque você está só abrindo o bico. Espiritualmente falando.
Agora imagine um decreto proibindo os crentes de orar até dentro da sua casa, meu querido. Como eu vi aí no estado, uma família estava fazendo um culto doméstico, de mão dadas, e a polícia invadiu lá. Porque não podia ter aglomeração. Meu irmão, isso é uma piada, né? Mas imagine um decreto desse. Para alguns crentes que já não oram mesmo. Olha, irmão. Esse decreto de fechar tempo, de limitar a quantidade de pessoas nos cultos. Você está pensando que isso vai atingir o crente? Maria vai com as outras? Eu vejo o crente torcendo, meu irmão. Me colocaram em alguns grupos. Alguns jovens da época que eu era adolescente, tal, da igreja, me colocaram, né, para falar de coisas do passado, né, do tempo de igreja e tal, tudo. Meu amigo, parece que aqueles camaradas são inimigos dos crentes. Como é que crente torcendo para as igrejas fecharem de uma vez? Que isso aqui que estamos fazendo é falta de amor? Que queremos matar o mundo? Nesses dias vamos chamar a igreja de genocida. Um decreto desse para alguns crentes ia comemorar. Para que estar orando todo dia mesmo? Vamos ter 30 dias aí de descanso, de férias. Mas Daniel, com ousadia, disse: eu morro, mas eu não deixo de orar. Precisamos de crentes ousados. Veja que Daniel não foi ser ousado, meu irmão. Não é armar barraco, não. Daniel não foi discutir com as traíras lá que prepararam a armadilha para ele. Não foi discutir com o rei. Não foi discutir, não. Ele só continuou sendo crente da mesma forma. A ousadia do crente é aqui, irmão. Em quarto lugar, uma vida de comunhão. Em primeiro lugar, uma vida de excelência. Em segundo lugar, uma vida de fidelidade. Em terceiro lugar, ousadia. Em quarto lugar, comunhão. Olha só. Daniel, pois, quando soube a escritura, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Diga comigo, entrou em sua casa. Não. Eu sei que vocês não jantaram, mas vamos dar uma ajudinha aqui, eu prego, tá? Entrou em sua casa. O que isso significa? Ele adentrou a sua casa. A casa nos fala de comunhão. Era naquele lugar que Daniel se reunia com seus amigos para orar, para conversar sobre as maravilhas de Deus. O crente tem que cultivar a comunhão. Não existe um lugar melhor para praticar a comunhão do que uma casa. Uma casa. Para sobreviver nesse tempo de pandemia espiritualmente, só através da comunhão. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 ali reunidos, olha, não é aglomeração, viu? É onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Comunhão. A nossa casa pode ser um lugar de comunhão, aonde você pode fortalecer a fé de um novo convertido, tirar a dúvida de alguém que está pensando vir para Cristo, mas
A sua casa pode ser esse lugar. Pode ser esse lugar de você compartilhar as maravilhas de Deus com outros irmãos da igreja. Em quinto lugar, para vencermos os leões, tomar os leões das nossas vidas, temos que ter uma vida de intimidade. Diga comigo, intimidade. Ai meu Deus, a fome está aumentando. Vamos lá, intimidade. Daniel não só entrou na sua casa, ele entrou na sua casa, mas lá na sua casa tinha um cômodo, chamado quarto. Ele entrou na sua casa, mas ali ele foi para o seu quarto. E quarto é lugar de privacidade, intimidade. Você pode até convidar a sua célula para ficar na sala da sua casa, mas duvido você convidar a célula para ir para o seu quarto. Vamos, irmão, bora, vamos lá para o meu quarto. Aí as irmãs mexendo no teu guarda-roupa. Duvido. Ei, irmão, quantas pessoas já foram na sala da sua casa? Um monte, né? Na sua cozinha? Um bocado. Mas no seu quarto? Vai afunilando, né? É no quarto onde o camarada tira a dentadura e fica fazendo careta na frente do espelho. Fica mexendo a dentadura. Duvido você ficar na frente dos outros assim. Não é? É no quarto. Lá no quarto pode, viu? Se não pode, não fez. É no quarto que você dá uma olhadinha lá, como é que tá as coisas. Porque quarto é lugar de intimidade, você pode tudo. Lá você é o rei. E para vencermos os leões, temos que ter uma vida de intimidade com Deus. Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Mas o segredo é trancar-se no quarto. Quando foi que você usou seu quarto para orar? Quarto não é só para dormir não, querido. Quarto não é só para outras coisas não, também. Mas quarto é para orar. Privacidade. Eu e Deus, Deus e eu. Sou eu e Deus. Meu querido, não se vence leões desabafando nas redes sociais. Não se vence leões falando para aquela tua amiga que não é crente dos teus problemas. Não, nem para aquele teu companheiro de trabalho. Não, meu amigo, se vence leões é no joelho, no teu quarto. Quarto é lugar de vencer leões. Qual é o leão que está querendo devorar você? Qual é o leão que está querendo devorar a sua família? Quarto é lugar de travar briga, guerras com leões. Trave as suas batalhas no seu quarto. Pare de estar falando besteira nas redes sociais. Estou querendo morrer, estou com muita fome, ou estou muito triste. Pelo amor de Deus, entra no teu quarto e vai orar. Intimidade. Glória a Deus. Em sexto lugar, uma vida de gratidão. Como vencermos esses leões? Como domar esses leões? Está aqui. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava
graças diante do seu Deus. Diga comigo, gratidão. Irmão, saiu um decreto que era contra a fé de Daniel. Ele estava prestes a ir para a cova dos leões. O que é que Daniel estava agradecendo? Meu querido, Daniel chegou na Babilônia ainda adolescente. Aproximadamente ali 17 anos ele tinha. Agora, ele já está com mais de 70 anos. Já é um ancião. Apesar de estar numa terra estrangeira, distante da sua pátria, Deus honrou ele naquele lugar. No meio dos inimigos, no covil dos lobos, Deus honrou Daniel. Ele cresceu, ascendeu. Ele tinha que agradecer, né? Mas ele ia jogar fora uma vida de vitória por uma prova. Irmão, tem crente que é assim, né? Esquece de tudo que Deus já fez pela sua vida, mas se faltar uma coisinha assim, já está reclamando. Esquece de agradecer por tudo que já recebeu, mas se faltar uma coisa, já está reclamando, já está pedindo. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato, meu querido. Dava graças diante de Deus. Em sétimo lugar, uma vida constante. Olha só o que diz a Bíblia, versículo 10. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Diga comigo, costumava fazer. Não era de vez em quando, era um hábito. Não era hoje e depois de um ano, era constante. A vida do crente tem que ser constante, sempre abundante na obra do Senhor. Temos que abrir mão dos maus costumes e começarmos agora a praticar coisas que venham a virar bons costumes. Orar seja um bom costume que venha surgir na sua vida. Ser grato, ser fiel, agir com excelência. Ele não subiu lá no seu quarto para orar, para desafiar ou para aparecer, para dizer que era fiel, mais que todo mundo. Não era uma coisa que ele nunca fez e foi fazer para afrontar, não. Ele costumava fazer, ele já praticava aquilo há anos na sua vida. E como vocês já sabem, final da história, pegaram Daniel orando ao seu Deus, com as janelas abertas para a banda de Jerusalém, porque ele sentia saudade da sua terra, ele sentia saudade do templo. Chamaram o rei, olha rei, Daniel está desobedecendo o teu decreto. E o rei ficou temeroso, triste, porque ele amava Daniel, mas a lei era superior a ele. E tiveram que jogar Daniel na cova dos leões e ali colocaram a pedra por cima. E a Bíblia diz que fugiu o sono do rei, rejeitou os músicos, ficou sem comer, perdeu aquela noite de sono, preocupado com Daniel. Mas no outro dia, logo cedo, versículo 20, e chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, que tu continuamente serve, diga comigo, continuamente serve. Foi uma coisa que o rei observou em Daniel, que ele era um crente constante, servo do Deus vivo. Dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve. Daniel não era um crente de Coca-Cola, só aparece nas festas. Daniel não era um
crente Copa do Mundo, só aparece de 4 em 4 anos. Não, meu querido. Continuamente serve. Tem podido livrar-te da boca dos leões? Então Daniel falou: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus vai fechar a boca dos leões que está querendo devorar a sua vida. Amém? Deus vai fechar a boca dos leões que querem te devorar lá no teu trabalho, lá na tua vizinhança, na tua escola, na tua faculdade, nesta cidade. Deus vai fechar a boca dos leões e vai te dar vitória, Daniel. Só quem crê, glorifica e aplaude ao Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos domar o leão. Glória a Deus. Tem leão querendo lhe devorar, irmão? Eu sei que tem, sempre tem, né, irmão? Sempre tem um leão querendo nos devorar. Mas Jesus vai fechar a boca dele hoje. Vai virar um gatinho. O rei ficou sem dormir, perturbado, mas acredito que Daniel fez dos leões travesseiro. Fofinho, fofinho, macio. O rei ficou sem dormir, mas Daniel, acredito que dormiu tranquilamente a noite toda lá, usando os leões de travesseiro. Sabe de uma coisa? Não é você que vai ter medo dos leões. É os leões que vai passar a ter medo de você. Não se sinta um Daniel na cova dos leões. Se sinta na verdade é assim. Não se sinta um leão numa cova com Daniel. Se sinta um Daniel na cova dos leões. Quem ficou com a boca fechada foi os leões, não foi Daniel. Os leões estavam famintos, porque a Bíblia diz que o rei mandou lançar aqueles homens que acusaram Daniel com suas famílias. Antes deles chegarem no chão, os leões pularam e destroçaram ele no ar. Estavam famintos. Mas o anjo, sei lá, amarrou lá a boca dos leões com uma corda de energia espiritual. Ou ficou com a espada lá apontada no rei? Não lhe mato, viu? E ele ficou lá, mansinho, parecendo Cornélio, aquele leão da fábula da Disney. É assim que Deus vai fazer com os seus inimigos. Deixar eles mansinho, feito um gatinho perto de um Rottweiler. Gatinho mansinho, 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 mansinho. Deus vai fechar a boca desses leões. Se prepare. Você é um antes da cova, depois da cova. Você vai glorificar o nome de Deus. Deus vai ser exaltado na sua vida. Porque depois que o rei viu o livramento que Daniel recebeu, ele disse: não, a partir de hoje o decreto é esse. Todos nesse reino são obrigados agora a prestar culto, a adorar ao Deus de Daniel. Porque o Deus de Daniel, ele cura, ele salva, ele livra e faz maravilhas. Pai, queremos te agradecer por esses momentos que passamos aqui. E queremos colocar diante de ti, Pai, esses leões que têm surgido em nossas vidas. É na nossa vizinhança, é no trabalho, é na escola, é na faculdade. Eles sempre estão aí. Mas acreditamos que tu és o Deus de Daniel. Que o Senhor há de fechar a boca desses leões. O Senhor há de dar vitória ao teu servo, à tua serva, à tua filha. Que no lugar secreto pede justiça. Que no lugar secreto está lá travando a verdadeira guerra, a verdadeira batalha.
E o Senhor há de dar vitória, o Senhor há de abrir as portas, o Senhor há de escancarar as portas, o Senhor há de envergonhar os nossos inimigos. Porque, Senhor, os nossos inimigos querem humilhar a Tua presença em nossas vidas. Os nossos inimigos querem debochar da nossa fé, zombar das nossas crenças. E não podemos agir, Senhor, com um braço de carne. Não podemos se defender fisicamente, nem bater boca, nem responder. A única arma que temos, Senhor, é os nossos joelhos. Responde a oração do Teu filho. Responde a oração da Tua filha, Pai. Que a partir de hoje, ele e ela passem a ver esses leões mansos, mudando de atitude. Faz que aquela pessoa, meu Pai, atrevida, endemoniada, se dobre diante do Teu filho e da Tua filha e venha pedir perdão e dizer: eu reconheço verdadeiramente que Deus é da tua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus.